Mas para nossa convidada, que é especialista nisso, o mercado de remoção de pigmentos está tão aquecido quanto o de micropigmentação. A gente vai explicar isso para você. E olha que ela tem 17 anos de atuação e mais de 30 mil casos clínicos de experiência. Isso significa que tem muita gente procurando remover a micropigmentação de sobrancelhas, que antes era uma febre. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a esteticista e cosmetóloga Catherine Schmidt. Catherine, seja muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Ainda mais para falar sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Que Sobrancelhas. É tão boa, né, gente? Verdade. Essa mulher é maravilhosa. Eu falei para vocês que isso muito me interessa porque eu estou tirando as minhas com a Cat, né? Isso Cat? mesmo, verdade. E é muito legal esse trabalho porque é feito com muito cuidado, né, Cat? É verdade. O objetivo é sempre devolver a naturalidade, né? Para a pessoa. O ideal é que a pessoa se maquie para se sentir mais bonita, mas não para disfarçar um procedimento que deu errado. E é isso que vem acontecendo. As pessoas têm usado muito a base, muito a sombra para mudar o tom ou para mudar o design de uma sobrancelha mal feita, infelizmente. E você acha que, por exemplo, durante a pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, se observando mais, essa procura foi maior? Foi maior porque as pessoas, elas passaram a se ver pela internet. Então, quando você entra em uma sala de reunião, né, online, você acaba vendo a sua própria imagem o dia inteiro. Então, as pessoas acabaram se incomodando mais. Junto a isso veio o uso da máscara também, né, que com certeza a região dos olhos, ela ficou com muita evidência. Verdade. Então, se às vezes antes a pessoa, não, tá ruim, mas eu boto um batom e disfarça, realmente a sobrancelha ficou em evidência. Quando a gente fala para tirar, para remover, eu queria que você explicasse para as pessoas o que é a micro, para as pessoas entenderem, tá, mas eu não estou entendendo muito o que é. Explica pra gente o que é a micro e por que remover, né? O que está acontecendo. Muito bem. Em 2014, a gente teve um boom de pigmentação em geral, mas de sobrancelha muito mais. E esse boom trouxe profissionais bons e profissionais não tão experientes, vamos dizer assim, né? E às vezes na tentativa de micropigmentar, que é o procedimento superficial, sem sangramento, sem dor, as pessoas acabaram por tatuar sobrancelhas. E o problema da tatuagem é sempre a coloração. Quando você tenta colocar o marrom, a sobrancelha não permanece marrom ao longo do tempo. Ou ela fica avermelhada, ou ela fica azulada. E eu tenho certeza que algumas pessoas em casa estão se identificando com o que eu tô falando. E esse é o problema. É definitivo? É, mas a cor não permanece bonita. E a partir daí você começa a ter um problema. Isso nós estamos falando só de quando a cor ficou ruim. Mas muitas vezes o design ficou muito pesado, muito grosseiro. E aí a pessoa já não se sente mais confortável. A sobrancelha, ela também tem uma onda, uma moda, né? Antigamente eram as sobrancelhas mais arqueadas, hoje a gente vê que são os designs mais retos. Então a gente não aconselha fazer um procedimento definitivo em algo que a gente realmente quer mudar com o passar do tempo. E aí, como é que funciona? As pessoas chegam pra você e falam assim, Cat, tá muito pesado, né? De repente o design, a cor, o formato. Como é que vocês fazem essa? Como é que remove? Bom, a remoção, ela é mais cara e mais demorada do que a pigmentação em si. Por quê? Quando a gente coloca o pigmento dentro da pele, a pele ela cicatriza com aquele pigmento ao redor dela, né? Dentro dela. Para você tirar ele dali, a grande dificuldade é tirar sem remover a pele em si. Né? Porque não é algo que você consiga separar. Como um café, por exemplo, eu vou filtrar o pó. Você não consegue tirar só o pó do pigmento que foi implantado na pele. Então, esse é o grande problema. Eu preciso tirar o pigmento lentamente para que a pele não sofra as consequências. O que seria uma consequência? Uma cicatriz, por exemplo. Né? A pessoa fica com a sobrancelha um pouco mais alta ou até mesmo afundada. Tem pessoas que ficam completamente sem pelo em processos de remoção mal feitos. Então, esse é o grande problema. Você achar um bom profissional que vá fazer essa remoção, mas lentamente para você não ter o dano. E ao contrário do que as pessoas querem, né? As pessoas querem rapidez. Então, elas acham que o profissional que tirar mais rápido é o melhor. Mas não. Tudo, a gente chama até isso de clareamento. Eu não gosto de remoção, eu gosto de clareamento. Por quê? Porque é gradativo, a gente não consegue fazer em uma sessão. E o que a gente está vendo aqui é mais ou menos isso, não é, Cat? Conta pra gente. Aqui eu trouxe para o público entender um pouquinho o poder que o laser tem em um disparo, por exemplo. Não vai tirar tudo, mas ele consegue um clareamento bem considerável. Então a pessoa, se ela não quer remover tudo, ela pode fazer só um clareamento, né? E a partir dali fica mais fácil para ela cobrir com um marronzinho, por exemplo. Então, essa conversa é sempre feita com a cliente. O que você quer? Você quer uma nova? Você quer só transformar o que você tem numa coisa mais leve? Então, dependendo disso, é o tipo de escolha que a gente vai ter. Qual técnica a gente vai utilizar, né? Nesse caso, por exemplo... Nossa, nessa tava muito... Consegue voltar? A gente tá em looping, né? Daqui a pouco volta de novo pra gente. Aquela imagem anterior...
de uma menina bem jovem, ela tem 19 anos, ela fez antes dessa. Isso, essa aí. Nossa. Ela fez um procedimento e se arrependeu na hora. No dia seguinte, ela me encontrou e ela chegou desesperada. Imagina, 19 anos, uma menina. Tinha acabado de fazer. Acabado de fazer uma sobrancelha super escura, quadrada. Você vê que não é natural. Por quê? O que é o natural? Ela tem muita marcação de borda, não tem como ficar natural com essa marcação de borda. Essa grossura pro rosto dela é uma grossura uma sobrancelha muito espessa, né? Então ela já não gostou de cara. Então a gente entrou com o procedimento imediatamente para fazer com que a pele fixe menos aquele pigmento que foi implantado. Nesses casos a gente não indica imediatamente o laser, porque a gente chama de carga pigmentar, tá com muito pigmento. E acabou de fazer e machucou, né? Machucou, exatamente. Então a gente tem que ter mais cuidado nesses casos. A gente tem outros procedimentos que a gente pode fazer, por exemplo, uma descamação terapêutica que a gente chama, que é passar um produtinho para que a pele não aceite aquele pigmento, né? Ao contrário de fazer fixar, a gente usa um produto para não fixar. Então a gente consegue interceder, quanto antes a pessoa vier, melhor realmente pra gente conseguir trabalhar. Então esse resultado dela ficou... Eu não tirei tudo, por quê? Era só eu tirar o que estava ruim, né? Senão eu ia submeter ela a um processo longo de remoção. A gente fala aí de 3 a 12 sessões, às vezes mais, né? Uma sessão a cada 60 dias. Pensa como é trabalhoso, como é doloroso para a pessoa. Então, no caso dela, eu resolvi em 3 meses. Não tirei tudo, tirei só o que estava em excesso. E isso é bom por quê? Se eu trabalhar numa extensão muito grande da pele, eu machuco muito. Quando ela quer tirar só um pouquinho, eu trabalho em partes. A pele se regenera com mais facilidade. Para uma pele jovem como a dela, o resultado foi fantástico. E o medo das pessoas, Cat, é assim, eu vou tirar, mas eu vou ficar sem sobrancelha? Muita gente me fala isso. Eu quero tirar, mas eu não quero ficar sem, porque sem é pior. Por isso que eu falo que uma boa conversa é sempre bom, sabe? Muitas vezes, como no caso dessa menina, eu não tirei tudo. Eu vou tirando o que tá ruim. Então, eu tenho como, com técnica, transformar a cor. Então, se a cor tá azul, eu transformo em marrom. Se a cor tá preta, eu transformo em marrom. Se a cor tá vermelha, eu transformo em marrom, sem tirar tudo. E eu também consigo ir fazendo o contrário. Às vezes a pessoa tá com a sobrancelha ruim, eu desenho uma boa. Se a pessoa tá com muita sobrancelha ruim, eu volto ela pra boa. A gente faz o inverso. Ao invés de completar, eu tiro o que tá em excesso. Então, a pessoa não precisa necessariamente ficar sem. A outra questão é que não vai sair em uma sessão. Então, lembra que eu falei? A gente consegue ir clareando, ela vai se acompanhando, ela vai se vendo, até chegar a hora que ela diz, Catherine, eu já tô super satisfeita. A gente para e dá um descanso pra pele, que também é muito bom. E aí depois, é possível fazer uma nova? É possível fazer uma nova, exatamente. Às vezes eu deixo ela num tom clarinho, mas que não tá tão bom. Mas que eu boto um pouquinho de cor e eu complemento. Dá pra fazer, é completamente possível. A gente tem um espaço de tempo de descanso da pele pra gente conseguir voltar a pigmentar, mas a gente consegue fazer num prazo de 60, 90 dias sem problema nenhum. Uma pigmentação bonita, nesse caso, né? Pra você ficar bem, não é? É. Porque olha ali naquele caso, realmente ela tinha feito porque ela tinha pouquinho. Ó, esse foi um caso de restauração. Você vê que ela tava com a sobrancelha, além de pigmentada, muito machucada. Porque pensa que o procedimento é feito com agulha, pérfuro cortante, que a gente chama. Então vai provocar a pele, vai irritar a pele. Então, quando é feito de maneira inadequada, machuca. Então você vê, por que eu trouxe essa foto? Pra mostrar que, por mais que eu tire o pigmento, você percebe que a lesão na pele continua? Fica. Esse que é o problema. Então, às vezes, a cliente vem e diz, eu quero tirar tudo. Nem sempre vai ser possível tirar tudo. Às vezes, a gente tira o máximo que a gente consegue pra depois fazer como naquela foto de baixo, a última de baixo, eu fiz um novo design com uma nova cor. Você vê que tá sem marcação de borda, né? Tem umas partes mais escuras, umas partes mais claras, que o que a gente chama de realismo, que deixa a sobrancelha natural. Exatamente, como se ela fosse 3D, vamos dizer assim, né? Isso funciona também, porque teve uma época que muitas mulheres faziam o delineador aqui dos também, olhos. dos olhos, embaixo, boca, também. A técnica funciona para qualquer tipo de pigmentação, seja lábios, olhos, delineador, sobrancelha, camuflagem de olheira, muitas pessoas fizeram e se arrependeram, né? Camuflagem de estrias, tatuagem em geral, de corpo. Aí, lógico, tatuagens coloridas, elas exigem um outro tipo de tecnologia, às vezes, envolvido. Esse resolve muito bem casos de pigmentação mais superficial, né? De micropigmentação, geralmente. E as cores, Cat? Porque às vezes as pessoas falam, eu tenho medo também de remover e ficar vermelho, ficar... Isso. Como é que funciona? Às vezes, porque assim, a gente fala que o laser ele é seletivo, ele escolhe uma cor por vez. Para as pessoas entenderem em casa, às vezes você tá com a sobrancelha preta, né? Com a sobrancelha cinza, na maioria
maioria das vezes. O laser, ele vai remover aquele pigmentinho preto com muita facilidade. Mas, às vezes, na composição do marrom, a gente utiliza o pigmento vermelho, por exemplo, ou o pigmento laranja. Porque vamos brincar de escola. Como a gente fazia as cores? Como que se faz o marrom, né? Quando a gente fala de pigmentação, também é assim. A gente mistura o quê? Vermelho, amarelo e azul e consegue o marrom. Na pigmentação, a gente não usa o azul, a gente usa o preto. Só que a sobrancelha acaba ficando acinzentada. Então, quando eu ponho o laser, ele vai trabalhar só com o preto. Ele não vai trabalhar com o vermelho e com os laranjas. Então, às vezes, num disparo, ela vai ficar laranja. Mas daí a gente tem outros recursos que a gente pode trabalhar esse laranja também, né? Então, tudo depende do que a cliente quer. A gente tem como fazer um teste. Então, a cliente vem com a sobrancelha cinza, eu faço um teste e aviso pra ela, ó, a sua sobrancelha vai clarear ou a sua sobrancelha vai ficar levemente avermelhada. O que nós podemos fazer a partir de agora? E a gente toma a decisão juntas. Boa, tem perguntinha pra você da Suelen, de Salvador, Bahia. Olá, Abi. Boa tarde. Fiz uma micro há 2 anos e não gostei, pois ainda está muito marcada e uma ficou mais alta do que a outra. Será que a remoção daria jeito? Obrigada, beijos. Um beijo pra você, Suelen, que mandou até a foto pra gente ver. É legal isso. Eu estava em Salvador, Bahia, no final de semana passado, num congresso de micropigmentação, palestrando justamente sobre remoção. Olha que bacana, que coincidência, Suelen. Bom, primeiro, o que você tem não é uma micropigmentação, porque tudo aquilo que dura mais de 2 anos na pele é considerado tatuagem, tá? Não é uma micropigmentação. A micropigmentação, ela tem que sair obrigatoriamente em até 2 anos. Ela tem que ir clareando. Clareando, isso. Porque você coloca o pigmento tão superficial na pele que o organismo consegue eliminar essa pigmentação em um prazo de mais ou menos 2 anos. Quando passou disso, eu sempre digo para as clientes, não é mais micropigmentação. Infelizmente, o que você tem é uma tatuagem. Mas a boa notícia é que a gente consegue jeito sim, tá? E pelo que eu olhei, adorei que ela mandou a foto. Eu também. Eu consigo ver que tá quadradinha e tá mais azulada. É super simples de resolver. A gente pode bater o laser nela toda, vai dar uma clareada, aí eu bato só nas bordas e a gente transforma o que ela tem numa coisa bonita. Não precisa necessariamente passar pelas 12 sessões de remoção. A quantidade de sessões, ela varia muito, de acordo com a idade da pessoa, a idade da tatuagem, o tipo de pigmento que foi implantado. É realmente uma conduta bem difícil de a gente acertar. Mas a gente tem mais ou menos uma perspectiva, principalmente a partir da primeira sessão. Então, a gente faz a primeira sessão e aí toma a decisão do que a gente vai fazer. Se vale a pena tirar tudo ou se vale a pena transformar numa pigmentação mais natural. Mas a dela só tá ruim porque tá um pouco quadrada demais, né? É fácil de fazer. E a cor mais azulada, mas é fácil de trabalhar essa sobrancelha assim. E uma coisa que eu vou falar pra vocês de experiência própria, porque eu sei que nós falamos a mesma língua, não é, mulheres? É que quando eu fiz, contei pra Cat, eu senti muita dor, né? Daí ela falou, mas não pode sentir dor? Então fique atenta quando você vai fazer algum procedimento, né? Porque para remover foi super tranquilo, né? A gente ainda tá fazendo, estamos em processo e eu já senti muita diferença. Falei para ela assim, eu estou sem um pedaço, né, do que eu imaginava e eu estou me sentindo mais bonita do que antes. E isso é muito legal. Mas não pode doer, né, Cat? Isso é uma super dica que você tá dando para as pessoas. A dor, ela já tá te mostrando que tá indo muito fundo. Eu hoje sou uma das poucas micropigmentadoras que trabalho 100% sem anestésico. Por quê? Porque para mim a dor é a falta da dor, né? É a certeza de que eu tô trabalhando direito, que eu tô trabalhando da forma correta. Então eu sempre digo para cliente, presta atenção, se você estiver sentindo muita dor e com anestésico ainda, aí já liga o teu alerta que possivelmente está sendo uma tatuagem. Sangrou? Aí você não tem dúvida nenhuma que realmente o procedimento é uma tatuagem. Então tem que ficar atenta a isso, uma boa dica. Fica atento, porque viu, minha gente? E foi. É verdade. Cat, muito bem-vinda, obrigada sempre, Imagina, viu? eu fico muito feliz com o convite, as mulheres adoram esse assunto, quando precisar, estou à disposição. Com certeza, a gente adora. Você de casa, se tem mais dúvidas, manda pra gente saber, fala pra Cat pra ela voltar pra gente responder todas as suas perguntas, combinado? Então tá bom, aproveita e entra no Instagram da Cat, @CatSchmidt, tá aparecendo tudo aí na sua tela. E o telefone é o 12 98205 300, viu? Aproveita. Muito obrigada. Obrigada, viu?